Boa noite, Ana Paula, tudo bem? Robson, tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho até todo mundo entrar na sala, tá bom? Fátima, boa noite, tudo bem? Boa noite, Raquel. Sejam bem-vindos. Boa noite quem entrou agora, sejam bem-vindos. Vamos aguardar o horário das 19 horas. Tudo bem, Fátima? Tá tudo ótimo. Luciana, tudo bem, Lu? Ana Paula, Thaís, Maria Cecília, Gabriel, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar mais alguns minutinhos para dar tempo do pessoal entrar. A gente já inicia. Enquanto isso, se puderem ir se harmonizando com a música, serenando, se preparando para a gente poder fazer as reflexões essa noite. Quanto mais serenos, mais desligados dos problemas, mais a gente absorve os conhecimentos e mais a gente consegue refletir. Boa noite, Ivo, tudo bem? Renata também. Com certeza, muitos irmãos desencarnados junto conosco, também aprendendo no nosso grupo. Mais 5 minutinhos, a gente já inicia.
Boa noite, Lídia. Oi, dona Lídia, tudo bem? Mais 2 minutinhos, a gente inicia. Boa noite, Diva e Davi, também Nena, sejam bem-vindos. Mais 1 minutinho, nós iniciamos. Boa noite, Célia. No meu já deu 19 horas, então vamos iniciar. Vou baixar um pouquinho só o som. Sejam todos bem-vindos, para a gente poder iniciar mais um estudo, reflexão do Evangelho. Nós estamos na sequência no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E hoje nós vamos ver o item 10, 11 e 12. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, para a gente poder iniciar, vamos fazer a nossa prece, para a gente harmonizar nossos pensamentos, os nossos corações, e fazermos a sintonia com a espiritualidade e com o nosso querido Mestre Jesus. Então, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, através da natureza, alguma imagem que toca a cada um, para que possamos fazer a conexão com o Pai, também trazendo em nosso pensamento a figura do nosso querido Mestre Jesus, de braços abertos, nos aguardando para esse momento de reflexão dos seus ensinamentos e tendo a convicção de que Ele estará conosco, nos amparando, nos ajudando nesse processo de autoconhecimento e de construção de sentimentos mais nobres. Confiando também na espiritualidade amiga, nos mentores espirituais da nossa casa, que nos dá a oportunidade deste trabalho, deste momento, do trabalho de nossa intimidade, que possamos confiar em todo o amparo, toda a sustentação dessa espiritualidade amiga.
Obrigado, queridos amigos, queridos mentores. Obrigado, querido Mestre Jesus. E obrigado, Pai, por esta oportunidade. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então vamos iniciar, né, esse item. Como é bastante comprido para a gente poder ler, então a gente vai trecho a trecho aqui, para a gente poder já ir refletindo, para a gente conseguir se aprofundar um pouquinho mais, tá? Porque a leitura também fica muito cansativa, a leitura direta, então vamos trecho a trecho. Então no item 10, ele traz a seguinte forma: por que aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se a percebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites? Mas aquele que não soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Isso está em Lucas 10, versículo 47 e 48. E o item 11, e Jesus disse: eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e lhe disseram: logo, também nós somos cegos. Respondeu-lhes Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Está em João 9, versículo 39 a 41. E aí, para a gente poder iniciar com essa reflexão, tanto do item 10 e do item 11, no livro Vinha de Luz, Emmanuel nos traz, né, através do Chico, na lição Corrigendas, que é a lição 22. Então diz assim: porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe como filho. Isso quem disse foi Paulo, em Hebreus 12 e 6. É estranho, né, a gente ouvir isso, né, que o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe como filho. E aí, continuando aqui, quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, elevam-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. A princípio, doem-lhe as corrigendas, atormentam-no os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho do serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. O homem renovado e convertido a Jesus, porém ao Filho do Céu, coloca entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Então aquele que está realmente buscando a elevação é colocado em todas as situações, tanto nas situações, né, que ele fala aqui superiores, né, nas zonas superiores, mas também nas inferiores, né, e aí a gente vai descobrir por quê, né? Nele o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. É mais ou menos assim, né? Então a gente tem a família, então a gente tem normalmente aquele irmão que tem maior conhecimento, vamos dizer assim, normalmente é mais cobrado, né? O irmão mais velho, né? Então, mais ou menos isso que está sendo colocado aqui.
Se te encontras, pois, mais perto do Pai, mais perto de Deus, aprende a compreender o amor da educação divina. E aí eu lembro uma palestra que eu acompanhei que eu vi do Haroldo Dutra, Caminho da Luz, e ele fala na palestra: quanto mais nós estamos no processo realmente de evolução, evoluindo na condição que nós estamos, mais problema a gente vai ter. Por quê? Porque é como se a gente estruturasse para se trabalhar mais profundamente. E aí vem as experiências mais difíceis para nós. E aí também Lucas, ele fala assim: porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Essas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado, se não os praticar. Olha, aí a nossa responsabilidade aumenta, né? Então nós, espíritas, que é nos dado uma amplitude de conhecimento, então a nossa responsabilidade é maior, e nós vamos ser mais cobrados por isso, porque nós temos a clareza de como as coisas funcionam, né? Então é muito claro isso. Por isso que para ser espírita não é para qualquer um. Não é para qualquer um ser espírita. Espírita verdadeiro, não na ilusão, né? Aquele que realmente busca se transformar. Não é uma tarefa fácil. Não é simples. Muitos desistem no meio do caminho, às vezes até no início. Porque não é fácil a gente olhar para nós e observarmos aquilo que nós temos de dificuldade que precisam ser trabalhadas. Não é fácil. E aí o que acontece? Quando eu me proponho a fazer esse trabalho, eu começo a ter experiências, vamos dizer assim, mais difíceis. Por quê? Porque vamos dizer assim, eu estou mais preparado para passar. E aí vem uma experiência mais difícil. Então, para aquele que está preparado, aquele que está buscando, o conhecimento, aquele que está se trabalhando verdadeiramente na intimidade de transformação, vai vir as experiências mais difíceis, sem sombra de dúvida. Então a gente vê no nosso cotidiano. Então as pessoas mais bem preparadas normalmente assumem funções mais difíceis, mais complicadas. E muitos daqueles que pensam estar preparados acabam de repente desistindo, não conseguem, porque ainda não se solidificou, não se estruturou para essas experiências, Então é importante a gente estar ciente disso. Eu sei que é muito complicado a gente enxergar isso como um bem para nós espíritos, porque Deus só vai mandar aquilo, vai mandar toda a experiência, tudo que a gente precisa passar, aquilo que nós podemos dar conta. Então, se nós estamos passando por uma dificuldade difícil, uma experiência difícil, podem ter certeza, que você está preparado, E nós que estamos vivenciando também esse momento conjunto, nessa experiência conjunta de dificuldade da questão da pandemia, nós todos estamos preparados. Agora, nem todo mundo vai conseguir avançar, vai conseguir aprender e aproveitar essa oportunidade. Então eu preciso olhar para mim e ver será que eu estou aproveitando esse momento ou não, E principalmente entender. E aí ele coloca assim: por essas palavras, se fosseis cegos, não teríeis culpa. Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento
que se possui. Então assim, ora, os fariseus que tinham pretensão de ser, e que realmente eram a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Então, naquela época, né, os fariseus eles tinham um maior conhecimento, porém, em relação ao povo, né, ali que não tinha o esclarecimento. Então, a eles muito seria cobrado. E a cobrança é assim, não é vai ter alguém lá te cobrando e dizendo, olha, você não cumpriu, você não fez isso, você tinha conhecimento. É a nossa própria consciência. Por quê? Porque nós espíritos temos o desejo da evolução, né? O desejo constante e a busca constante da felicidade verdadeira. Então, quando nós temos consciência daquilo que nós próprios nos desviamos do caminho, isso é doloroso para nós, né? E quando a gente olha as oportunidades e vê que a gente não aproveitou, é muito doloroso. É muito mais doloroso do que uma dificuldade que a gente está passando, às vezes de saúde, ou financeira, né, ou de relacionamento. A dificuldade que muitas vezes nós estamos passando aqui. Então é muito mais doloroso quando nós tomamos consciência no plano espiritual, quando nos retornamos para lá, e a gente olha, nossa, perdi a oportunidade, perdi tempo, né, e perdi a oportunidade naquela experiência, né. Então isso é muito doloroso para nós. Por quê? Porque há na nossa consciência as leis divinas, né. Então Deus é tão perfeito que não precisa ninguém cobrando nós, né. Ele é como ele depositou ali aquele, vamos dizer assim, aquele roteiro, né, aquelas leis que nós precisamos seguir. E o desvio dessa lei nos incomoda a nós mesmos. Muitas vezes a gente está na ilusão, está na indiferença e a gente fica estacionado. Mas quando nós estamos despertos e na busca da transformação, nós sentimos isso muito mais, vamos dizer assim, com mais intensidade. E quanto maior conhecimento eu tenho e maior o meu trabalho na minha intimidade e transformação, maior acesso eu tenho na minha consciência. Então olha como, por isso que esse processo não é um processo fácil, e ao mesmo tempo Deus é tão bom conosco que Ele nos proporciona passar pelas experiências difíceis no momento exato que nós estamos preparados. Então eu me trabalho, eu me transformo, eu vou, aprofundo, e aí eu consigo acessar mais a minha consciência. E eu acessando mais a minha consciência, com certeza vai me incomodar muito mais. Por quê? Porque eu consigo compreender melhor as leis divinas, entender melhor. E aí eu vejo que eu estou em desalinho. Então, muitas vezes a gente tem uma dificuldade, às vezes questões na vaidade, na prepotência, na arrogância, no ciúme, na inveja, onde for, né? Cada um tem a sua dificuldade maior. E a gente tem a percepção de quando, nas experiências do nosso dia a dia, nós temos a percepção de que desalinhamos. E incomoda, é aquela dor na consciência que vem. E é uma dor mesmo, tá? Não é só no sentido, vamos dizer, figurado. É uma dor realmente que a gente sente na nossa intimidade. E isso é saudável para nós espíritos, né? Por incrível que pareça. Apesar de nos trazer dor, né? Muitas vezes a insegurança, o medo, mas isso é muito bom, porque é sinal de que você está preparado para despertar e continuar nesse processo de trabalho. Agora, nós não podemos ter a ilusão de que vai ser tudo muito fácil, vai ser uma maravilha. Não. É só nós pegarmos os exemplos dos cristãos, dos primeiros cristãos, os exemplos
de muitos espíritos iluminados, espíritos mais adiantados que nós, as vidas, né, como encarnado que eles tiveram, nada fácil, né, pegar a vida do Chico, Bezerra, Irmã Dulce e assim por diante, né, muitos outros, a grande maioria, acho que todos, tiveram muitas dificuldades, né? Mas dificuldades por quê? Porque eram espíritos extremamente estruturados e precisavam dar o testemunho para nos ensinar, para nos ajudar. Então nós, espíritas, cristãos, nós vamos precisar dar o testemunho. E nós estamos vivenciando essa época. Quando a espiritualidade nos traz que os tempos são chegados, é exatamente isto. São os testemunhos que nós vamos precisar dar. É o testemunho do conhecimento que já possuímos. Os testemunhos do aprendizado e da luta que nós estamos travando conosco mesmo. Então, este é o momento. Por isso que é um momento de transição, né, que os Espíritos nos colocam. Então a Terra, ela está se transformando e ela vai para a condição de regeneração. E a condição de regeneração só vai conseguir, e aí só vai retornar para cá, aqueles espíritos que realmente estão nesse trabalho sem estar na ilusão. Por quê? Porque eles estarão preparados para esse momento. Vão intensificar esse trabalho de regeneração íntima e para que seja acelerado o passo para que a gente se torne espíritos felizes. E aí conseguimos adentrar no mundo mais feliz. Esse é o processo. Então os espíritos vêm nos alertando o tempo todo. E assim, a transformação, a transição planetária da Terra não é só na esfera encarnada, é principalmente na esfera espiritual. E o trabalho do lado de lá é muito mais árduo do que aqui. Aqui está sendo um trabalho intenso, mas do lado de lá o trabalho é muito maior. Por quê? Porque lá as nossas consciências estão despertas. Nós temos o passado descortinado. E aí as aflições são maiores. E aí nós estarmos nesse momento encarnado é uma bênção. Por quê? Porque a gente não está com o passado todo para nós aberto. E aí a gente consegue focar melhor neste momento. Agora, claro, estamos passando pelas dificuldades, né, necessárias na condição de encarnado, né, que é de transformação. Então, muitas vezes a gente não vai ser aceito, nós cristãos muitas vezes não vamos ser compreendidos, e muitas vezes isso vai acontecer, ou já acontece, na nossa própria família, junto aos nossos entes queridos. A gente precisa ter o equilíbrio, né, de ter uma posição firme como cristão, mas com caridade. E aí que entra o trabalho, né, porque muitos de nós temos dificuldades em relação a isso. E a gente precisa compreender o tempo do outro. E ao mesmo tempo, não podemos parar de nos trabalharmos por causa do outro, né? Então a busca é individual, a conquista da felicidade é individual, mas nós só conseguimos fazer isso nos relacionando com o outro, com as pessoas, com os outros espíritos. Então isso é importante. Por quê? Porque eles é que vão nos movimentar, vão movimentar tanto a nossa dificuldade e ao mesmo tempo vai fazer com que nós coloquemos a nossa potencialidade em prática, né, em benefício do próximo, nesse exercício de estruturação desses sentimentos mais nobres. Porque se nós ficarmos numa situação no conforto, nós não vamos nos trabalharmos.
E a gente pode, né, podemos fazer uma reflexão agora, cada um faça a sua, e olhe para aquilo na sua encarnação, né, todos os momentos que você passou, desde lá da infância, juventude, todos esses momentos, né, quando você estava numa zona de conforto, será que você se movimentou? Veja os momentos que você teve uma movimentação, um direcionamento diferente na construção, né, e nesse trabalho na sua intimidade. Quais foram os momentos? Foram os momentos que estava tudo bem ou os momentos de dificuldade? Então é importante a gente refletir sobre isso. E aí Deus, que nos quer que sejamos verdadeiramente felizes, é como ele desse um empurrãozinho para nós. Vai que você dá conta. Vamos lá. Vai passar por essa experiência aqui não. Você vai dar conta, fica tranquilo. Tenha fé, convicção e siga em frente. Se cair, levanta porque você dá conta. Você já está estruturado para isso. Então, por mais difícil, né, que estejamos passando por alguma dificuldade, nós precisamos ter essa convicção que nós estamos preparados, porque isso muda de figura, isso nos fortalece, nos deixa mais fortes para enfrentar as dificuldades e a experiência. Então é importante para nós isso, né? E assim, aos espíritas, portanto, muito será pedido porque muito receberam, mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. Olha que bonito isso, né? Então assim, nós vamos ser cobrados, mais cobrados por todo esse conhecimento, vamos. Mas se nós conseguirmos caminhar, se conseguirmos verdadeiramente travar essa luta conosco mesmo de transformação, mesmo que seja dolorido, né, mesmo que seja difícil, né, nós vamos receber muita coisa. O benefício, o mérito vai ser muito grande, muito grande. E nós vamos olhar para trás e dizer: nossa, que bom que eu passei por essa experiência difícil, que ótimo, consegui dar conta. Foi difícil, dolorido, chorei, me arrastei, mas consegui. E a gente vai olhar assim e dizer: que bom que eu consegui. Porque olha quantos passos que eu consegui avançar, quantos passos. Então isso nos traz um consolo, né? E a doutrina espírita para nós é o consolador prometido que o Cristo nos falou, né? Por quê? Porque ela nos traz isso, ó, faça, sabe, siga em frente que você vai conseguir. A conquista é grande, a alegria é grande, a felicidade é muito grande. Então vale a pena, né? E para isso, né, não vou dizer que seja mais fácil a gente passar, mas que a gente consiga ter uma visão melhor disso, eu preciso me olhar como espírito, não como corpo. Eu preciso me olhar verdadeiramente como espírito, porque aí muda o nosso ponto de vista, muda seu ponto de vista, é mais amplo, porque você começa a olhar para você e dizer: opa, eu tenho uma história, eu tenho um passado, eu tenho muitas encarnações já vividas, muitas experiências. Olha, estou passando por essas experiências nesse momento. Por que será? Será que eu já tenho algo estruturado em mim que eu possa alavancar através das experiências e construir sentimentos melhores, mais nobres, e ao retornar, eu retornar melhor, numa condição bem melhor do que eu vim?
porque a verdadeira vida é do lado de lá, vamos dizer assim, né? A vida principal, nós aqui estamos matriculados numa escola, é um momento que nós estamos. Então assim, a verdadeira felicidade está nas coisas espirituais, morais. Então não está aqui neste momento. Futuramente a Terra vai se tornar um planeta feliz, mas hoje a felicidade não está nesse mundo. O Cristo nos falou isso. E nós não podemos nos iludir. Nós temos flashes de felicidade. Mas a felicidade verdadeira não está nesse mundo, está dentro de você. É dentro de você. Porque as coisas materiais são perecíveis. As coisas materiais, elas se perdem. Nós não levamos. Então, não é essa felicidade que o Cristo nos fala. É a nossa paz íntima. Então, a gente vê o exemplo do Chico, né? Quantas dores de saúde, né? Dificuldades físicas. Chico não tinha nada. Tinha 2 ternos, um quarto, uma caminha, mais nada. Uma muda de roupa, 2 mudas de roupa. Mas o Chico era extremamente feliz. Extremamente feliz. Por quê? Porque ele estava alinhado com as leis divinas. E isso traz felicidade. Traz felicidade. O Chico passou dificuldades, momentos que foi confrontado, que foi caluniado, que foi injuriado, que foi maltratado, até fisicamente. Mas ele era feliz. Por quê? Porque a felicidade estava dentro dele. Porque ele estava próximo, muito próximo, ou já tinha adentrado no reino de Deus. É que para nós é difícil a gente olhar e compreender. Por quê? Porque nós ainda não temos esse sentimento dentro de nós. Então é difícil. A mesma coisa, né, aquele que não é, por exemplo, médio ostensivo, entender como é que funciona uma comunicação do médio que seja um médio ostensivo. Então assim, não é que o médio ostensivo é melhor que o médio que não é ostensivo, não é isso que eu estou falando, mas assim, a experiência que ele tem naquele campo proporciona muitas coisas para ele, né? E aqui, né, inclusive ele vai falar aqui na frente, né, para os médiums, né, as comunicações normalmente que o médium dá, claro, tirando uma comunicação missionária, né, de Divaldo, por exemplo, traz Bezerra de Menezes, né, e assim por diante, Alzira, né, Eurípides Barçanufo e assim, né, outros médiuns que trazem esses espíritos que estão numa missão de trabalho, é diferente. A missão, né, a comunicação vai para todos. Agora, para aquele médium que está no trabalho, a comunicação serve para ele primeiro, para ele se trabalhar. Então muitas vezes ele recebe um espírito que tem a dificuldade dele, e aí ele sente aquela dificuldade do espírito e acaba sentindo nele, e aí ele sente que precisa trabalhar aquilo, ou ao contrário, né? Então ele tem a construção que aquele espírito precisa, e aí há uma troca o tempo todo. Então, quando houver alguma comunicação, alguma coisa, alguma mensagem, alguma intuição, eu preciso prestar atenção, porque ela é direcionada primeiramente para mim. Nós trabalhamos com palestra, né, que nem eu estou aqui no trabalho do Evangelho, essa lição é para mim, primeiramente. Então, quando eu vou dar uma palestra, normalmente a lição vem para mim primeiro. Eu tenho que me aprofundar em mim. E aí, aquilo que eu trabalho em mim, eu tento fazer uma troca, né, doando para os outros.
E aí os outros vão absorver conforme a sua necessidade. Então, isso que é importante a gente entender todo esse trabalho, né? E aí no livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, na lição 49 também, que é um livro do Chico, Saber e Fazer, né? Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Jesus. Então assim, esse conhecimento que nós somos adquiridos, se nós pegarmos e fazermos, colocarmos em prática, seremos bem-aventurados. Isso Jesus nos está falando. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. E vamos ser sinceros, muitos de nós já sabemos o que temos que fazer. Eu mesmo estou falando por mim. Muitas coisas eu sei o que tem que fazer. Mas vem aquela dificuldade, aquele vício mental, aquela, né, pulsando ainda em mim, que muitas vezes eu escorrego. Então eu preciso prestar atenção e fazer isso de uma forma consciente, e eu ser mais responsável nas minhas ações, nos meus atos, naquilo que eu falo, naquilo que eu penso. Porque o pensamento também, eu influencio os meus irmãos desencarnados e me sintonizo com eles. Também preciso ser responsável no pensamento, não só as minhas ações concretas aqui, vamos dizer assim. Então a responsabilidade de nós espíritas é muito grande, né? E aí ele coloca assim também: o primeiro cuidado, no livro da Esperança, né? No próprio item 12, então, e a qualquer, também a lição para e pensa, e a qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá, né? Jesus, ele coloca também nessa lição. E aí ele coloca assim: o primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão alguma coisa não há que lhe diga respeito. É aquilo que eu falei, nas comunicações ou nas intuições. E aí ele complementa aqui, né? Se a perturbação por ventania gritante ruge à porta, não te entregues aos pensamentos desordenados, que aflições e temores te surgirão à alma. Para e pensa. E aí que é o momento que eu preciso colocar tudo em prática, né? Entretanto, recuperação e paz em nós reclamam reconhecimento de dever a cumprir. Olha que profundo. Reconhecimento de dever a cumprir. É um dever, que eu já tenho conhecimento. E a lição também que eu achei bastante interessante: que buscais? A lição 54 também do Emmanuel, Espírito da Verdade, que é o livro do Chico, do Valdo Vieira. A cada criatura que desperta em mais altos níveis de fé raciocinada, soa a interpelação do Senhor como sendo o convite às obras em que se afirme a caridade real. Assim, escuta no íntimo em cada lance das próprias atividades a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. A coerência. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o verbo da verdade incide sobre nós, cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Aí eu preciso refletir o que eu estou buscando. O que eu estou buscando? Será que eu estou buscando aquilo que realmente eu necessito? Ou ainda eu continuo buscando
caminho da dificuldade. E aí, para a gente poder refletir, tenho aproveitado este momento de distanciamento social para um rigoroso exame pessoal da minha verdadeira situação íntima. Porque esse é o convite desse momento, nos recolhermos. Nos recolhermos e olharmos mais atentos para a nossa intimidade. Durante esse exame íntimo, percebo algum sentimento de culpa? Se positivo, algo precisa ser trabalhado e transformado. Nota em mim mais ampla disposição de servir ou não. Aplico a mim as comunicações, os conselhos e as intuições dadas pelos amigos espirituais? Porque muitas vezes a gente tem aquela intuição, ou quando a gente vai fazer um evangelho em casa, ou ler um livro, fazer um momento da prece que a gente abre um livro aleatório. Porque muitas vezes quando a gente está com alguma dificuldade, ou no nosso dia a dia, né, que a gente precisa de ajuda, né, às vezes muitas vezes um conselho, será que quando eu abro a lição, eu olho e falo, nossa, isso é para mim? Ou eu pego, abro assim e falo, nossa, aqui é para o outro. Isso aqui não é para mim. Pode ter certeza, qualquer momento que você abrir o Evangelho, ou qualquer outro livro, né, esses livros Pão Nosso, Vinha de Luz, né, Fonte Viva, que você abrir e cair em determinada lição, é para você. Pode ter certeza. Pode ser que naquele momento você não compreenda, mas é para você refletir, se aprofundar. Diante dos açoites das experiências, sinto o amor da educação divina. Olha, não é fácil. Eu, por exemplo, estou passando uns perrengues aí. Olha, abandonar o homem velho para construir o homem novo não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Mas é necessária. Eu preciso fazer. E assim, eu estou fazendo. Está sendo dolorido, mas eu estou fazendo. Está sendo luta, mas eu tenho consciência e convicção do que eu estou fazendo. O resultado que vai ter na frente não me pertence. Pertence a Deus. Deus, né, a minha consciência, quando eu desencarnar, que hora que ela descortinar verdadeiramente, aí eu vou ver se eu realmente fiz de acordo ou não. Mas eu tenho fé nisso, estou buscando, na luta. E estou dizendo aqui, para vocês, não está sendo fácil. Dolorido. Muitas vezes, as reflexões sozinhos, na minha intimidade, não é fácil. Não é fácil encarar a minha dificuldade. Não é fácil. Mas eu preciso olhar aquilo que eu já tenho de construção também, porque isso me sustenta. Quando passo dificuldades, cometo deslizes. O que eu tenho feito para voltar ao equilíbrio? Fico na culpa? Ou procuro corrigir com responsabilidade? Porque assim, nós não somos espíritos perfeitos. Vamos errar, vamos escorregar. O Cristo nos mostrou isso no caminho da cruz. Por isso que o Cristo aceitou e sabia que precisava passar por aquilo para nos ensinar. Porque precisava da figura, né, da imagem, do evento para nos fixar.
É que nós não compreendemos naquela época. Estamos começando a compreender agora, depois de 2000 anos. Mas cada queda que o Cristo teve com a cruz é a representação dos escorregões, dos deslizes que nós temos na nossa vida, nosso dia a dia, das experiências. E o Cristo levantava e seguia. Quando ele não conseguiu, ele precisou do outro. E ele mostrou que ia ter o outro para nos ajudar. E se a gente olhar, quando nós estamos na dificuldade, sempre aparece alguém, ou encarnado ou desencarnado, para nos ajudar e nos socorrer. Sempre. Então Cristo mostrou aquilo para nós. Também naquele momento precisou de ajuda para carregar a cruz. Então muitas vezes a gente vai precisar do outro para nos ajudar a carregar a cruz, as nossas dificuldades. E aí, será que também estou disposto a ajudar o meu próximo, aquele que está próximo de mim, a ele carregar a cruz dele? Não é resolver a coisa para ele, mas ampará-lo a carregar, que é ter uma diferença enorme. Não é você assumir aquilo e fazer para o outro, não, o outro precisa fazer, mas você estar junto amparando, procurando orientar, tendo paciência, tendo indulgência, tolerância e ajudando. Porque muitas vezes aquilo você já sabe fazer e o outro não. Por isso que ele não consegue fazer, porque ele não sabe. Já parou para pensar nisso, nessa forma? Porque assim, aquilo que a gente sabe fazer, a gente tira de letra. E aquilo que a gente não sabe? Não é difícil para nós? Então, para o outro é a mesma coisa. E eu preciso entender que muitas coisas que eu sei, que eu já tenho sedimentado em mim, que eu já tenho, né, uma estruturada em mim, o outro não tem. E eu preciso entender isso. Que ele não vai fazer exatamente como eu quero. E nem pode. Ele tem que fazer de acordo com aquilo que é a necessidade dele. E aquilo que ele precisa construir. E ao mesmo tempo, quando estou numa situação inversa, eu preciso aceitar a ajuda do outro, que às vezes tem uma experiência, uma estrutura, um conhecimento maior. Ok? Então a gente vai precisar encerrar aí para os passes, né, para a vibração, que a gente possa refletir sobre o conhecimento que nós já temos e refletir se nós estamos colocando em prática, né, no nosso dia a dia, ou ainda continuo fazendo as mesmas coisas. Eu preciso fazer essa pergunta para mim, mas é você, sozinho, você na sua intimidade. Conversa com Deus, pergunta para Ele: será que eu estou conseguindo fazer? Não estou? Por que eu não estou conseguindo dar conta? Me ajuda. Coloca alguém para me ajudar. Porque quando a gente faz isso, a gente abre o campo de conexão para a ajuda. E com certeza nós somos ajudados o tempo todo. O problema é que nós não sentimos porque nós não queremos sentir. É nós que não estamos sentindo muitas vezes. Mas nós temos um amparo dos amigos espirituais, temos o amparo de Jesus. Jesus ampara a todos nós. Nós estamos amparados no coração e na vibração do Cristo. Precisamos ter fé e convicção disso. Então, siga em frente. Por mais difícil que esteja, siga em frente, porque vale a pena. Os amigos espirituais, os mentores espirituais que estão mais adiantados que nós na evolução, quando a gente sente a presença deles, é uma paz, uma sensação, um sentimento muito bom. É o que ele sente o tempo todo. Eu fico imaginando, eu falei, nossa, ficar 24 horas
nesse sentimento de gratidão, um sentimento de felicidade, de amor. Imagina ficar 24 horas assim. Quando a gente faz uma caridade, né, verdadeira, que a gente sente aquilo, não é bom? Então, vale a pena. Então vamos para o passe para vibrações? Então só um pouquinho a música aqui. Que possamos nesse momento confiarmos na espiritualidade amiga, nos mentores espirituais desse trabalho, em nossos mentores, e nos colocando receptivos para que possamos receber as energias do passe, que os mentores espirituais, através dos médiuns da nossa casa, que estão nessa sala ou neste horário recolhidos, transmitindo as suas vibrações e as suas energias, sustentando a todo o trabalho, que possamos sentir essas energias de equilíbrio, de paz do nosso espírito, perispírito e corpo material, confiando no nosso Mestre Jesus, que está conosco, que nunca nos abandona, que nos direciona, mesmo que ainda vacilamos na nossa fé, mas Ele está conosco, sempre conosco. Que essas vibrações possam nos envolver a todos o nosso lar, os nossos entes queridos, nossos amigos, aqueles que convivem conosco, aqueles que temos dificuldades de relacionamento, que eles também possam sentir a alegria dessas vibrações. E agora que recebemos tanto da espiritualidade, tanto de Jesus, que possamos doar essas energias, as nossas melhores vibrações, aos nossos irmãos necessitados, encarnados e desencarnados, que se encontram em desequilíbrio do corpo, do espírito, da mente, que eles possam receber as nossas melhores energias, confiando que a espiritualidade sabe aonde deve levar neste momento, que essas vibrações amorosas também possam envolver a todos os profissionais que estão na linha de frente nesse momento de pandemia, experiência necessária que precisamos passar, que esses espíritos possam ser fortalecidos tanto fisicamente, espiritualmente, na sua coragem, na perseverança, na paciência, na sua fé, no esforço, do trabalho, em ajuda ao próximo. Toda a área médica, enfermeiros, a todos os profissionais da saúde, da limpeza, da segurança, profissionais da alimentação, dos serviços essenciais, que se arriscam para que possamos ser atendidos na nossa mínima necessidade.
Enfim, querido Mestre Jesus, que essas nossas melhores vibrações possam ser direcionadas aonde houver maior necessidade. Querido Jesus, queridos amigos espirituais, mentores queridos, te agradecemos por esta oportunidade de doação dessas energias, dessas vibrações, esse momento de estudo e reflexão íntima. Agradecemos pelo amparo, por tudo. E agradecendo principalmente a Deus Pai pela oportunidade de estarmos encarnados nesse momento, tendo a oportunidade de trabalho nessa experiência. Obrigado, querido Pai. Obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia e por nos envolver na tua paz. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Uma boa noite, muito obrigado, que aqueles que vão para estudo, que possam ter bons estudos e que Jesus e Deus nos abençoe com muita luz. Boa semana para todos. Até a próxima.